Nós hoje vamos tratar de algo que eu tenho plena certeza de que passa na mente de todo mundo aqui. A necessidade de poder. O título da nossa mensagem é Sim, eu posso. E sempre nós temos essa coisa pulsando dentro da gente. Mas também lá no fundo sabemos quão dependente nós precisamos ser de Deus. E aí sempre a possibilidade ou o poder é bom para a gente. Pelo contrário, às vezes o poder, igual eu falei para a menina ali, para a garotinha, que ela iria comprar, a gente não pode, muitas vezes. Quem pode é o nosso Deus. Esse Deus nosso que nos busca, nos traz para perto, nos ama, é muito bom. E nós vamos ver hoje um texto de Lucas, como esse Deus nos ama de montão. Como diz um bom mineiro, né? É um trembão demais da conta sua. Essa sensação que nós temos de poder é um negócio meio viciante. Porque quando nós temos essa possibilidade de que eu posso fazer algo, eu tenho a capacidade de fazer algo, isso me dá uma sensação muito prazerosa, é bom. É um sentimento que eu tenho de controle, um sentimento de direção, de determinar. Eu mesmo já cheguei algumas vezes, duro, cara, não tinha dinheiro para nada, mas eu tinha um trocado no bolso, eu olhava e falava assim, não, hoje eu vou comer essa comida japonesa, porque eu posso, eu mereço. Não pode nada, né? Não podia nada. Mas essa frase, eu posso, domina a nossa mente. Porque eu acabo querendo poder muitas coisas. E o poder, talvez mal analisado, nos leva a situações ruins. Essa frase, eu posso, é algo que por muitas vezes tem sido usado quase como um mantra. Eu posso sim, eu vou conseguir sim, é possível sim, eu acredito. Essa semana muitos de vocês ouviram isso. Eu acredito. Nós podemos, né? Sim, nós podemos. Olha, eu vou te dizer que quando deu o segundo tempo do jogo, eu falei assim, acredito coisa nenhuma. Mas nós enfatizamos essa possibilidade e falamos, sim, eu posso. E nós não pensamos nas consequências disso. Claro que, graças a Deus, eu até ajoelhei, o Jô não errou aquele pênalti. E bom que o outro time chutou na trave, né? E graças a Deus agora o Atlético tem um título que presta, né? Porque estava difícil. Nós temos a tendência de colocar na nossa mente, não, eu posso fazer. E quando eu trago isso para muito fundo na minha vida, eu acabo querendo poder fazer todas as coisas. Independência e autossuficiência é algo muito presente quando nós achamos que podemos fazer tudo em nossa vida. Independentemente de qualquer outra pessoa, independente de tudo. Quando eu tenho poder nas minhas mãos, eu posso tudo. Interessante que o nosso Deus nos dá um poder muito importante de decidir as coisas da nossa vida. Mas esse poder também vem acompanhado de consequências. E nós precisamos saber usar muito bem isso. O texto de Lucas 15 é muito conhecido. Você pode abrir sua Bíblia ou qualquer dispositivo que você tiver. Os textos que eu vou ler vai aparecer na tela. E eu queria que você pudesse abrir esse texto. E eu vou ler o versículo 1 e 2, que diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus
E os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. A gente já falou aqui bastante sobre os fariseus, não é? O povinho abençoado aquele, né? Os fariseus e mestres da lei. Eles eram religiosos, que seguiam estritamente a lei de Moisés. E não só isso, impunham sobre a sociedade que eles viviam, para que aquelas pessoas também vivessem daquela forma. E tem algo bem agravante nessa situação. Se vocês, eles falando, não são como a gente, então vocês não são de Deus. Se vocês não agem como a gente age, se você não entrega as coisas, as ofertas, não faça as orações, se você não vai ao templo, se não faz os estudos, se você não tem esse formato que a gente está determinando aqui, você então não é de Deus, não. Nesse aspecto, eles olham para Jesus e questionam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Ou seja, na cultura judaica, alguém que estava dentro desse padrão religioso, conviver com pecadores, é uma situação de até impureza de culto ou de ritual. Para eles fazerem os rituais do templo, precisava passar por processos de purificação. O livro de Levítico, Deuteronômio, a gente vê vários rituais de que deveria se purificar. Se você encostasse num morto, se você sentasse no mesmo lugar numa mulher que estava nos seus dias, você tinha que se purificar disso. Aqueles homens olhavam então para Jesus junto com pessoas declaradamente pecadoras. Uma, os publicanos, que eram cobradores de impostos, e outros que são denominados pecadores, e com certeza estavam os beberrões, as prostitutas, e o contato com essas mulheres também, contato de encostar a mão, de conversar, de sentar junto, demandava também rituais de purificação para poder adorar. E todas essas coisas fazem com que aqueles fariseus e mestres olhem para Jesus e falem assim, esse homem aí não pratica as coisas que nós praticamos. Por que ele está se reunindo com pecadores? Ele se diz mestre, se diz rabi, e agora ele fica sentado junto com esse tipo de pessoa? Não. Se ele se diz Deus, e se essas pessoas também quisessem chegar até Deus, elas precisariam agir como nós agimos. Nós é que somos o certo. Ou seja, o poder de decisão de quem era de Deus ou não, na mente deles, é óbvio, estava com eles. Se você não tiver esse formato, nada feito, você não é de Deus. Então Jesus, a gente não sabe como Jesus ficou sabendo que eles falaram isso, se eles falaram na cara de Jesus, ou Jesus simplesmente, como ele sempre sabe, conhece os corações, começou a contar algumas histórias para eles, umas parábolas. Foram 3. A primeira delas conta a história de um homem que tinha 99 ovelhas. Eu lembro dessa música, eu lembro dessa história porque tinha um amigo meu que cantava uma música com as 99 ovelhas, né? Já ouviu falar? Lembra dela? As 99, as 98, as 97, e ele ia até 100 e tanto, negativo, entendeu? As 99 ovelhas, o pastor de ovelhas achava que era bem melhor. A ovelha, na verdade, não é um animal muito inteligente, mas ele também não é extremamente burro. O nosso amigo ali me falou, então, se eles deixam as 99 lá quietinhas, elas vão ficar ali, agrupadas, mesmo sem o pastor. Mas a que está perdida, aquela ali, tem que ir atrás dela, porque senão ela vai, com certeza, morrer. Seja afogada, seja presa em arbusto de fome, seja por animais.
Então aquele pastor saiu atrás das 99, da uma perdida. Deixou as 99 e saiu atrás de uma perdida. Quando ele encontrou, ele pôs nas costas e... Que beleza, encontrei a minha ovelha perdida. Aí Jesus até diz no texto assim, na primeira história, em Lucas 15:7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus vem e conta a segunda história. Uma mulher tinha 10 dracmas, que é a mesma coisa de denário, se você já ouviu falar nessas duas nome de moeda. Praticamente vale um dia de trabalho braçal. A mulher tinha 10 e perdeu um. A gente pensa em moeda, né? Às vezes a gente fica meio assim, moeda. Eu mesmo tiro todas as minhas moedas e jogo num lugar em casa, todos os dias que eu chego. Moeda. Mas aquilo correspondia a um dia de trabalho. Então, quando aquela mulher perde, ela abre a casa, acende a lamparina, que na época era lamparina, ela varre a casa toda, levanta tudo até ela encontrar. Quando encontra, ela grita lá na janela da casa dela: Ô Judite, eu achei, Judite, vem aqui, ô fulano Maria, vem, e comemora, alegre, eu achei a moeda minha que estava perdida. Depois, contando essa história, Jesus vem e fala assim, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus não para aí nessa história. Ele entra numa história maior, mais detalhada e com mais aplicações na vida, tanto dos fariseus e mestres que estavam lá, quanto na vida dos outros ouvintes, que eram os publicanos e os demais pecadores que se encontravam junto com Jesus naquele dia, naquele momento. A terceira história é sobre um pai e 2 filhos. Vocês conhecem essa história por outro nome, qual que é? Pois é. Que Deus o tenha quem escreveu desse jeito. Não tem um filho pródigo só aqui, não. Tem mais pródigos nessa história. E, na verdade, não é uma história só sobre um pecador arrependido. Mas é a história maior do que essa. É sobre um filho que se acha autossuficiente e um pai que é, sei lá, de tamanho de amor pelos filhos. Então, nessa história, que não deveria chamar do filho pródigo, mas talvez um pai amoroso com 2 filhos, vem contar como Deus nos ama e como nós queremos ser independentes. Então, o texto, versículo 12 a 14, diz o seguinte: o mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a parte da minha herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Interessante ver essa postura do filho, porque como a Sara disse, eu sou advogado, já estudei um pouquinho, sobre direito de sucessões. Não existe herança de pessoa viva. Alguém já recebeu herança aqui, sendo que a pessoa está viva? Ninguém. Complicado. Naquela época, é bem pior do que hoje em dia, porque a pessoa só recebia herança com a pessoa morta mesmo. Hoje em dia você pode até chegar para o seu pai e falar assim: ô pai, vamos rachar aí o apartamento? Sei lá, vai que seu pai é doido e racha, né? Mas naquela época, se você chegasse para o seu pai e falasse assim: ô velho,
o negócio é o seguinte: eu quero parte da minha herança. Essa frase é um tom muito forte de poder. A pessoa, vamos dizer assim, aquele filho estava com muita moral, ou pelo menos cheio de si, para ter coragem de falar isso para o pai dele. Porque ele tinha duas consequências que poderiam ocorrer, graves. Ele falando, me dê parte da herança. O pai dele olhar para ele e falar, como é que é? Eu quero parte da herança. Espera aí que eu vou pegar ali. Pega um chicotão e fala assim, sai dessa casa e nunca mais volte. Nunca mais volte aqui. Ou deserdá-lo e colocá-lo bem como um escravo daquela casa. Ele foi muito corajoso de chegar para o seu pai e falar assim, olha pai, eu quero que o senhor morra. Herança não é de pessoa morta? Não é isso? Quando eu peço herança, eu estou falando o que para a pessoa? Morra. Eu quero que você morra. Diferente do que costuma acontecer na realidade judaica e na nossa realidade também, aquele pai não questionou o seu filho. Ele simplesmente foi lá e dividiu os bens que ele tinha. Agora, aqui no nosso direito de sucessões, tem 2 filhos? 50% para cada um. No âmbito judaico, você pegava o filho mais velho, porque todos viviam em comunidade, era uma comunidade rural, todos necessitavam plantar, cuidar de animais, era bem agrícola mesmo. E quando o pai morria, o patriarca, o filho mais velho assumia todos os negócios. Então, quando eu pego a herança e eu divido a herança, o dobro da herança ia para o filho mais velho. Então, 2/3 foi para o filho mais velho, que não foi o filho que pediu, e 1/3 só foi para o filho que pediu a herança. Foi como o texto aqui disse, dividiu, repartiu sua propriedade entre eles. Olha, eu não sei se o pai ficou com alguma coisa, se ele ficou na metade, ficou com parte, a gente não sabe disso. Uma coisa é certa, que quando depois o filho voltou, o pai parece que ainda tinha alguma coisa. Eu só sei que aquele rapaz, o filho mais novo, pegou o dinheiro e pouco tempo depois da divisão dos bens, foi para um lugar distante. Eu já morei sozinho, e por muitos anos. Eu saí de casa com 19 e fui morar de novo agora, depois que eu casei. Benção. Morar sozinho é ruim demais. Mas o que acontecia? Você é livre para fazer o que você bem entender. Você chega em casa, a roupa, a blusa fica na sala, a calça fica no corredor, o sapato fica na cozinha. A casa é sua, você faz o que bem entender. Quando o texto fala que aquele rapaz pegou tudo e foi para uma terra distante, o que ele estava querendo? Autonomia, independência, autossuficiência. Eu sou suficiente. Então, ele chega lá e torra tudo que tem. Torra tudo que tem. Essa necessidade que nós temos de torrar as coisas não é de hoje. Eu estava lendo sobre o capitalismo e às vezes eu achava que o capitalismo é uma coisa muito recente, mas não. Ela é mais antiga do que tudo, porque sempre que estamos trabalhando, nós queremos receber cada dia mais, não é verdade? Para poder ter mais coisas. Antigamente, bastava a alimentação. Nos tempos atuais, nós somos
atropelados, totalmente atropelados pelo consumismo. Interessante, estava lendo um livro, chama O Poder do Hábito, e nesse livro fala de como surgiu o hábito de escovar os dentes. Ninguém tinha o hábito de escovar os dentes antigamente, alguns escovavam. Tinha o tal da bioplaca, né, que chama os dentistas aqui? Biofilme. Sabe o que é biofilme? Sabe quando você fica muito tempo sem escovar os dentes? Você passa a língua assim, aí dá uma sensação ruim pra caramba, não é? Mas isso aí é para proteger o próprio dente, não é, doutores? Não dá uma proteção? É? Não, né? Tá certo. Ainda bem que eu tenho aqui médico dentista para me dizer, né? Tem os universitários. Ah, então beleza, é verdade. Mas o que faz para escovar os dentes? É tirar essa camada de impureza que tem dentro do dente. Mas veio um cara e falou assim, olha, eu tenho uma fórmula boa de creme dental. Poucas pessoas aqui na América escovam os dentes. Mas eu tenho uma fórmula bacana. E um cara que tinha muita grana não interessou muito no início, mas depois ele falou assim, vamos ver o que dá essa pasta de dente aqui. Vamos testar. Então eles colocaram, já tinham outras pastas. Existiam outras pastas. Até porque a questão é de limpeza. Quem gosta aí de... Você já escovou o dente com sabão? É ruim pra caramba, né? Mas não limpa? Limpa, doutor? Não limpa? Limpa os universitários aí, não limpa? Limpa sim. A necessidade é tirar aquela impureza. Mas esse cara foi tão esperto, sabe o que ele fez? Ele colocou ácido cítrico e mentol. Aí a Colinos depois fez assim. Não foi isso? A nossa sensação de dente limpo hoje não está no dente limpo de verdade, mas na sensação que o ácido cítrico faz na nossa gengiva e que o mentol ou o hortelã ou qualquer outra coisa refrescante nos dá. Tanto é que hoje tem outra coisa que não limpa tão bem o dente, mas que nos engana, que é aquele enxaguante bucal. Se eu usar só enxaguante bucal, com certeza eu vou ter cárie, sem escovar. Mas me dá a sensação de... E nós compramos. Nós passamos a comprar que tem a refrescância e deixamos as outras de lado. E quantas outras coisas nós compramos simplesmente pelo fato de que é melhor, eu vou poder ter. Agora eu tenho WhatsApp, né? A gente acaba virando escravo disso. O poder daquele filho de ter o dinheiro na mão e agora eu vou fazer o que eu quiser, e gastou, e se divertiu, e bebeu, e viajou, e arrumou mulheres, e fez tudo que ele queria, comprou um iPhone 5 depois de ter comprado o 4S há 3 meses antes, mas ele queria ser o maior, ele queria mostrar que eu tenho, olha só. E nós focamos a nossa vida no ter, e esquecemos da essência. Aí nós ralamos, trabalhamos, nos esforçamos, simplesmente para ter dinheiro. Porque ter dinheiro é ter poder. E tendo poder, eu posso fazer o que eu quiser, não é assim? Eu conheci uma pessoa que quando ela estava deprimida, triste, ela procurava o shopping. Ia lá, olhava na vitrine, o sapato que ela mais gostava, ela comprava. Aí ela falava assim, a menina falava, qual é o seu número? Ela falava, é 34. Ah, mas nós só temos 40. Não tem problema. E chegava em casa, feliz porque tinha o poder de comprar, e quando ele chegava lá, olhava os 40 pares que ela tinha, aquele lá que nem combinava com nada, que não cabia no pé dela, mas o fato de comprar já era suficiente. Por quê? É o poder que eu tenho. Tem um poder que, ó. Vai pagar com o quê? Pode escolher: dinheiro, cheque, cartão, American, Visa, Mastercard.
tem crediário? Tem. Então eu faço no crediário também. Aquele rapaz achou que ser autossuficiente, ter poder, daria tudo para ele. Mas isso gerou uma grande derrota nele. O texto, versículo 17, diz assim. Perdão, antes de lê-lo, eu tenho que contar o seguinte. Acabou o dinheiro. E acabando o dinheiro, teve fome na terra ainda. E aquele rapaz, um judeu, todo o formalismo, né, do judaísmo, daquilo que os fariseus falam, tudo bonitinho, ficou sem o que comer. E o único lugar que ele teve para trabalhar e comer era junto aos porcos. Sabe o que isso significa? Que ele virou alguém longe de Deus, ou totalmente impuro. Os judeus não comem carne de porco. Os judeus não têm a menor sombra de dúvida que eles criam porcos para poder se manter. Contato com o porco é pecado. Contato com o porco faz com que eles fiquem longe do ritual do templo. Eles precisavam se purificar primeiro. Lá comendo a comida dos porcos, então ele diz, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Ele pensou, já sei o que eu vou fazer, eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ou seja, ele estava falando assim, pai, eu arrependo mesmo. Eu me arrependo mesmo de tudo isso que eu fiz com o Senhor. Eu quis que o Senhor morresse, eu quis que o Senhor se acabasse, estava nem aí para o Senhor. Mas eu me arrependo totalmente, meu coração está totalmente quebrado. Por isso, eu te dou uma prova do meu arrependimento. Me trata como um dos seus empregados. Me dê trabalho para eu juntar dinheiro, para eu poder te recompensar pelo menos um pouquinho daquilo que eu fiz para com o Senhor. Me dê um trabalho. Eu quero juntar dinheiro aqui, e eu pago o que eu gastei com o Senhor. Até no arrependimento, aquele filho mais novo falava assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que ter algum poder na minha mão. Eu tenho que pelo menos falar assim, tá bom, o Senhor me perdoou, mas eu estou te pagando. O que aquele homem, pai, fez? Gente, a prova de um tão grande amor que aquele homem tinha. Primeiro que ele sai correndo em direção do filho e os anciãos não correm. Os judeus anciãos não correm. Mas ele corre, abraça o filho faz esse discurso todo. E quase o pai fala assim para o filho, conversa aqui com a minha mão. Ei, gente! E ele diz assim, depressa! Tragam a melhor roupa e ponham a melhor roupa nele. Coloca um anel no seu dedo, calçada nos pés. Também pega um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Bombou a comunidade, porque todo mundo participava da festa e todo mundo se alegrava. O pai falou para o filho assim, você me pagar alguma coisa? Você não tem nada que pagar, volta, você voltar de volta. Eu te amo mais do que tudo, eu tenho que comemorar porque você se arrependeu e está aqui comigo outra vez. Quantos de nós queremos fazer tantas coisas para barganhar com Deus, para conseguir alguma coisa? Eu deixo dinheiro, eu faço vigília, faço corrente de oração. E Deus está falando, eu já estou aqui para te dar. Basta você depender de mim.
não é o que você faz, mas é o que eu faço. Então, dependa. Pessoal ribeirinho, pessoal de praia ou de rio aqui, e até o mineirinho aqui, onde não tem mar, tem poucos rios e nenhum mar, né? Eu sei boiar na água. Você sabe boiar na água? Quem não sabe? Sabe não? Então, Maguinho, o negócio é o seguinte. Sabe o que faz a gente boiar? Nada. Nada. Porque se eu tento fazer alguma coisa, eu afundo. Salmos tem um versículo que diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele considerará aquilo que deseja o seu coração. Quando eu leio esse versículo, eu me vejo lá na Praia do Morro, em Guarapari, Espírito Santo, a Praia dos Mineiros, e deita lá assim, mesmo com as ondas, você está lá boiando, descansando, porque é ali, nesse relaxamento, quando você, quer saber? Não tenho mais forças. Ali que Deus vem e fala, agora eu posso trabalhar com você. Aquele filho recebeu todas as honras de filho, roupa, anel, sapato. O pai desconsiderou que ele tinha dado herança, pelo contrário, ele fez uma grande festa, matou o Gordurinha. Conhece Gordurinha? Quem conhece Gordurinha aí? Sabe o que é Gordurinha, não? O Gordurinha lá da casa desse senhor e os dois irmãos, não? O Gordurinha é o seguinte, eles tinham um novilho, que pode ser boi ou ovelha, que era cevado. Sabe o que é cevado? Você dá mais comida para ele. Por quê? Gordurinha. Ele vai ficar, maceta. Você deixa ele no lugar fechado, não deixa ele andar muito para não perder gordura, e só soca comida, é esse aqui é pro Natal, filézão. O pai não quis nem saber, pegou a gordurinha, mandou na churrasqueira. A pergunta que eu faço é, o que nosso Deus vai deixar de fazer por nós, sendo que Ele foi capaz de dar o Cordeiro Santo em nosso lugar? Basta a gente depender dEle. O filho mais velho, retratado aqui como os fariseus, volta então e vê aquela festança e pergunta, o que está acontecendo aqui? Que festa que é essa? E um dos empregados diz, o seu irmão mais novo voltou e seu pai deu uma festa para comemorar. Aquele irmão então começa a bater o pé, não entro nessa festa nem amarrado, não vou. Eu não faço parte, eu não sento com esse pecador aí não. Torrou as coisas do meu pai tudo, agora vem esbanjando. E além disso, como é que é isso? Meu pai vem, mata a gordurinha, põe aí na churrasqueira e agora eu vou ter que ficar feliz com isso? De jeito nenhum, rapaz. Não vou entrar aí não. De jeito nenhum. Então o pai vem, chega para ele e fala, meu caro, por que você não quer entrar? Pai, olha, eu fiz tudo que o Senhor mandou a vida inteira, obedeci todas as suas leis, eu fiz o sacrifício no templo, eu dei o dízimo, eu cheguei 6 horas na CV, eu arrumei o som, carreguei as caixas pesadas, eu fiz tudo. Aí chega essa porcaria desse filho seu que torrou tudo que você tem e deu para ele, se eu faço uma festa, eu não tive nem uma galinha ensopada, um pé de galinha para comer. E o que o pai disse para ele? Como assim? Tudo que é meu é seu. Parece que é mal de família essa questão de autossuficiência, não é? Porque aquele filho recebeu parte da herança dele também, e ele achou que agora ele podia viver
por conta. Olha, eu sou obediente aqui, eu é que cumpro todas as coisas da lei, e eu tenho aqui o meu dinheiro guardado. Agora vem esse aqui já pondo banca, já querendo festinha e tal. E o pai dele fala assim, eu não estou entendendo. Tudo que é meu já é seu e você está falando que eu nunca te dei nada? É como se ele falasse, eu não dependo de você não, pai. Eu tenho a minha vida. Porque eu já sigo tudo certinho, eu não preciso do senhor, eu tenho meu dinheiro, eu tenho tudo. Agora, vem esse meu irmão, e você faz essa festa, nem um bezerro o senhor me deu, um carneirinho, uma galinha despenada. Será que nós também não estamos parecidos com esse irmão mais velho? Que quer as coisas, já se acha autossuficiente? Não, eu vi uma reportagem até interessante na GNT, é um programa da Cissa Guimarães, que falaram o Zeca Pagodinho e o Daniel Camaforte. Daniel Camaforte foi meu colega de seminário, ele é pastor lá no Rio. Ele deu uma entrevista sobre a vida dele, é super bacana. E o Zeca Pagodinho também deu a entrevista dele. O meu colega pastor Batista e o Zeca Pagodinho é... Aí ele falou assim, o Zeca Pagodinho, não, sabe o que é? É que quando é uma coisa mais pequenininha assim, eu peço para Cosme e Damião. Quando é um negocinho assim mais forte, aí eu falo para São Jorge. Mas quando o negócio pega mesmo assim, aí eu chego assim e falo assim, ô Deus, eu não queria te incomodar não, mas o negócio está pegando. Eu achei interessante essa escala de, quando é coisa baixinha, eu peço para um santo mais baixo. Olha, o nosso Deus está assim para a gente, ó, vem. Você não me incomoda em momento algum, pelo contrário. Tem festa aqui, eu faço festa toda vez que você se arrepende e chega perto de mim. Não é problema a tua presença junto comigo, não é algo que vai me incomodar, pelo contrário, tem festa, os anjos soltam foguete, diz que Belo Horizonte quarta-feira parecia uma guerra de tanto foguete que tinha com o galo campeão. Não chega nem perto do foguetório que tem no céu. Deus quer que a gente se arrependa e dependa integralmente dele. Sabe, criança é um negócio interessante, né? Que naturalmente ela cresce e ela vai se tornando independente. É natural nós, os animais, seres vivos, se tornar independente. Mas aí a criança começa a querer soltar a mão, a criança quer comer as coisas que ela tem desejo, ela quer vestir a roupa que ela quer, e cada vez que cresce mais, ela se torna autônoma, independente. E isso é saudável. A grande questão, dos nenenzões aqui grandes, é que nós não podemos ser independentes em relação ao nosso Deus. E nós tentamos insistentemente ser. É com Ele que nós vamos vencer. É com Ele que nós vamos ter vitória. E não é de outra forma. Quanto mais crescer no meu coração esse senso de independência, mais propenso a errar, a gastar demais, a gastar o meu tempo, as minhas emoções, a minha mente, o meu dinheiro em coisas que não têm nada a ver na minha vida. O filho mais novo achou que ir para longe e usufruir de todos os prazeres que era possível era a realidade de vida. O filho mais velho achando que cumprindo uma série de normas religiosas de obediência, né, no caso de obediência ao pai, aquilo é que era relação com o pai, e isso fazia com que ele merecesse o céu, ou as bênçãos do pai. Mas Jesus, contando essas 3 histórias para os fariseus, ele está falando assim, e eu vejo Jesus assim, olhando de lado de olho, assim, com um sorrisinho assim no meio da boca, olhando para os fariseus e falando assim,
Meu amigo, eu estou sentado aqui porque isso aqui é a minha alegria. Quando eu vejo essas pessoas se arrependendo e voltando para mim, isso é motivo de festa, enquanto vocês que estão aí olhando, em vez de se juntar a essa festa do arrependimento, se arrependendo também, estão acusando porque não é conforme o seu entendimento de seu quadradinho de poder. Jesus está falando, volta para mim. Dependa de mim. Desate essa sua condição de poder, de autossuficiência. Entregue tudo a mim. Entregue os meus problemas, entregue as suas dificuldades, entregue as suas aflições, entregue o seu dinheiro, não aqui no gasofilácio, não. No que você usa no seu dia a dia. Saiba até como gastar na dependência de Deus. Não faça da sua vida uma vida independente da única fonte capaz de te dar paz, graça, alegria e salvação. Amém? Deixe Deus entrar no seu coração e dependa dele para todas as coisas.